Na verdade, essa orquídea está plantada de ponta cabeça. A posição correta dela é essa daqui. Na natureza ele vive desse jeito. Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como que eu planto as Phalaenopsis na telha. É importante que a telha seja não muito encavado. Esse tipo colonial é ideal para ela, certo? Depois eu vou mostrar como que se fura, como que eu planto nela. Aqui tem dois tipos de planta. Veja bem o que acontece. As raízes estão quase mortas, certo? E está tudo tutorado. Monte de fitilho amarrando ela para ele ficar de pé, certo? Mas só que daqui ele está na posição errada. Então veja bem. Esse tipo de vaso também, que está plantado, meio transparente, esse com o tempo, em pouco tempo, ele fica quebradiço. Se usar vaso preto, aí não tem tanto problema. Mas daqui, olha como que fica quebradiço, ó. Ó. O sol pegando nela, coisa, adubo pegando nela e fica quebradiço. E fica feio, né, aparente? E outra coisa, por que eles estão usando o tutor? Porque se não tiver o tutor que eu digo esse arame, certo? Ó, eles colocam o arame, amarra aqui embaixo para sustentar a flor, porque tem tendência a sair pendurado. Então, olha, desde o começo vai crescendo, ele vai amarrando no tutor. Então isso daqui, olha, quantos fitilhos eles usam, olha. Até chegar nesse ponto. Esse daqui, ele está amarrado no vaso. E cheio de musgo. Esse esfagno que tem, olha. Não é interessante colocar muito esse, porque ele dá excesso de umidade e essa planta Phalaenopsis é muito sensível ao excesso de umidade. Ele acaba apodrecendo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Olha aqui, e eu soltei, a planta praticamente está solta. Olha como é que está, né? Por quê? Só tem algumas raízes novas e embaixo está tudo podre, certo? Então, quanto mais podre está, como não fixa a raiz, ele está tudo solto. Olha como é que está acontecendo. Olha aqui. Ó. Olha o estado que está. Então, o importante, e olha como é que o arame está amarrado. Eles vão amarrando, certo? Né? Para fixar o tutor. Então veja bem, eu vou tirar ela daqui, né? Olha o estado do vaso também, tudo quebradiço. Ele vai quebrando tudo, ó. A quantidade de material que tem que usar. Aqui tem quase 1 metro de fio, né? Que ele é coberto com plástico. Se usar arame galvanizado, que muita gente usa porque é mais barato,
Esse é coberto com plástico, esse daqui não é. Ele enferruja. Mesmo sendo galvanizado, ele enferruja. E a orquídea não gosta de ferrugem. Além disso, a aparência fica feia também. Então veja bem, eu tirei, as raízes estão mortas, né? Olha o estado que está. Aparentemente isso daqui, olhando, parece que está vivo, mas ele está morto. Ó, ele está oco. Certo? Então é importante limpar ela. E bem limpo. Então vamos limpar ela. Olha que, não sei se vai poder ver. Aparentemente a raiz está viva, né? Ó, ele está oco. Olha como é que é, ó. Olha aqui. Está morta. Né? Por que que está morta? Porque o substrato está ácido. Excesso de umidade deixa o substrato ácido. Olha, essas plantas aqui, as raízes, ó, estão todas mortas. Olha aqui. Estão tudo seco. Né? Aparentemente está viva, mas está tudo seco. Aí. E aqui, a parte principal também está morta. Então não adianta deixar isso daqui. Então a gente já elimina ela aqui mesmo. Olha aqui. Tá vendo? Ele não está vivo, está morta. O próprio rizoma dela está morta. Então vou ter que limpar mais ainda. Olha. Ó. Continua ainda. Então, veja bem. Ele tem que estar no estado de brotação. Olha aqui, agora sim. Certo? Então, mas mesmo assim, ó, tem ainda raízes mortas ainda. Olha aqui. Certo? Aqui, essa raiz também já está contaminada, ó. Então vamos eliminar ela. Vamos ver se esse daqui tá. Ó, únicas que sobraram foram essas. Então nós limpamos todinha essas casquinhas que tem aqui. Que dentro dessas casquinhas pode ter bastante ácaros, cochonilhas e algumas eventuais doenças que podem ficar. Olha, a gente tem que limpar todinha ela. Certo? Esse daqui é uma haste floral que já está seco. Esse daqui. Não adianta deixar aqui que ele apodrece e pode formar fungo. Ó, tem que eliminar ela. Deixa bem limpa. Como já falei nas matérias anteriores, tem que limpar bem, tirar casquinhas. Certo? Ó. Agora sim. Então depois de bem limpa, ó, esse aqui já está contaminado também, ó. Tá morta. Olha o que sobrou dela. Ó, tudo isso daqui parece que estava vivo, mas está morta. Essa haste aqui, a primeira flor que saiu aqui, ó. Depois foi florindo em sequência. E tá, ó, 2 últimos botões. Vai ter que ser eliminado. Mas muitas vezes, se eu cortar ela aqui e deixar dentro da água, água limpa, né? E toda vez que trocar, é bom cada 2, 3 dias trocar água. A hora que troca a água, macera o melhoral e coloca na água e depois deixa essa haste dentro lá. Esse daqui vai crescendo e acaba florindo. Vai demorar um punhadinho de tempo, mas acaba florindo. Então,
Se eu for para replantar isso, eu preciso cortar ela, não deixar essa parte inteira, certo? Outra coisa, na natureza, essa orquídea aqui, na posição que ela está, na verdade ele está de ponta cabeça. Os produtores plantam nessa posição para poder levar com maior facilidade, transporte, né? Se a flor estiver pendendo, é difícil de transportar. Então eles plantam nessa posição e amarram no tutor e vai vender nesse estado. Na verdade, essa orquídea está plantada de ponta cabeça. A posição correta dela é essa daqui. Na natureza ele vive desse jeito. Então não precisa usar o tutor. A própria flor pende e começa a florir em sequência. Fica muito mais bonito do que forçar a ficar de pé. Certo? Então, plantando nessa posição, a florada é melhor, dá melhores flores e dura muito mais. Agora, outra vantagem, por que na natureza acontece isso? Em vez de estar nessa posição ou nessa posição. O Phalaenopsis é uma planta da Ásia. É um lugar que chove muito. Então o que acontece? Se ela está nessa posição, aqui é a parte de desenvolvimento, crescimento monopodial, certo? Então vai empoçar água aqui e qualquer destempero que pode acontecer, pode apodrecer, porque a água está empoçada aqui. Por isso que na natureza ela fica desse jeito. No Brasil, que tem vários climas, por exemplo, sudeste e sul, principalmente o sul, precisa tomar muito cuidado com o cultivo dessa orquídea, porque ele é muito sensível ao frio. Então o que acontece? Nos lugares frios, como os Estados Unidos ou Europa, quem cultiva essa orquídea, em vez de pendurar nessa posição, tem um pendurador lateral que fala. Ele fica pendurado tudo desse jeito. Por quê? Se eventualmente dá água, nem que vier o frio forte, a água não vai estar empoçada aqui no meio. Ela vai escorrer tudo para fora. Então, planta nessa posição e deixa pendurada nessa posição. Principalmente no caso do Brasil, região sul, de Paraná para baixo, como no inverno é muito forte, então tem que tomar muito cuidado. Além de pendurar, isso eu estou falando na região sul, além de pendurar de lado, que ainda não é correto, se vem muito frio, muito forte, simplesmente uma folha de jornal enrolado nela vai ajudar muito, porque jornal esquenta. Mas nunca pode ser colocado plástico, porque plástico, em vez de esquentar, ele esfria, acaba queimando, certo? Então, hoje eu vou mostrar como que eu planto a Phalaenopsis na posição correta, certo? Eu vou plantar na telha, eu gosto de plantar na telha, porque quem tem uma área, varanda grande, não é só Phalaenopsis, pode ser Catreia, gênero Catreia, não cimbídeo. Mas todas as orquídeas epífitas, tipo Catreia, Miltônia, essas coisas, planta na telha e deixa pendurado na varanda, ele fica ornamental também. Fica tudo pendurado, plantado do mesmo jeito, né? Em sequência, fica bonito. Então, veja bem como é que eu faço. Eu pego essa telha colonial, logicamente eu preciso furar. Então veja bem, eu venho aqui, eu furo ela. A gente tem que usar broca de vidia,
porque broca comum não fura cerâmica, né? Então, depois de furado, olha, e daqui, depois de plantado, eu vou colocar o pendurador, que fica tudo pendurado na mesma altura, né? Ou depende, um alto, mais baixo. Isso aí depende do gosto de cada um. Então, o que que eu faço? Eu posso pegar essas orquídeas e colocar um pouco de esfagno, que o pessoal coloca. Esfagno é o musgo. Esse daqui. Esse é o musgo. Se eu colocar ela aqui e plantar, vai ajudar para manter mais umidade. Só que tem uma coisa, às vezes quando deixa secar muito, é um ótimo hospedeiro de ácara e cochonilha. Então, em vez de ajudar, vai ajudar a juntar muito de ácaros aqui e cochonilha e vai começar a sugar a planta, principalmente a raiz e as folhas. Ácaro, como é que a gente vê? São os pozinhos brancos que dá atrás da folha aqui, né? Isso é bicho, é um bicho sugador. Então o que que eu faço? Eu planto diretamente agora, né? Porque já está esquentando, está entrando o verão, e eu planto ela direto nela. Mas em vez de usar, normalmente eu uso fio de lã, né? Eu uso bege porque é mais perto da cor. Se eu usar essa cor, veja o que que acontece. Esteticamente fica feio, né? Aparecendo um monte de fio dessa cor. Ou preto, olha como é que destaca mais, fica mais feio ainda. No caso, verde, também destaca. Então o que que eu uso? Eu uso meia calça de mulher. E amarra com meia calça. Ou pode pegar essa meia de mulher e ensacar ela. Também pode ser. Em vez de só amarrar, eu posso calçar essa meia na telha. Coloca ela e deixa ensacar. É como se fosse colocar a meia no pé da gente. Nesse caso, como eu vou colocar direto, né? Enrola a raiz para baixo, porque aqui que vai começar a enraizar. Olha aqui. Isso daqui eu já cortei a meia calça, né? E eu amarro com ela. Olha. Pego aqui. Tá vendo? Já repararam que eu plantei, amarrei só nessa parte aqui? Deixei a raiz exposta, porque a raiz ela precisa de ventilação. E o final, eu posso usar esse daqui, só para deixar fixado. Dou um nó aqui. Sempre a gente no final dá meia borboleta. Ó. Por que isso? Hora que enraizar, a gente solta ela. Porque como fica cheio de raiz, já não precisa mais disso. Agora, veja bem.
Por que que eu plantei, amarrei desse jeito? A meia calça que eu amarrei, a umidade, a chuva, a irrigação, desce e fica fixado aqui. Em vez de usar esfagno, mesma coisa. Só que no caso das meias não pega muita ácaro cochonilha. Mas no esfagno sim. Então plantei. Na verdade isso daqui já tinha que ter cortado. Olha, como deu a primeira flor aqui, deu flor, eu já elimino ela, corto ela aqui. Certo? E esse daqui pode deixar para fazer florescer. Então deixa esse pedaço. No caso de brotar, veja bem, antes de começar a enraizar bem, ele pode brotar desse jeito, olha. A primeira flor era aqui, ó. Floresceu e já saindo outra haste floral. Nesse caso, é melhor eliminar, para não perder muita força. A não ser que esteja bem enraizada. Certo? Então, eu uso desse jeito. Essa é a posição correta que fica na natureza. Então, como fiz o furo, eu vou usar sempre um fio ou sempre arame de cobre. Por quê? Quando usa arame galvanizado, se usa adubo foliar, ele tem muitos sais minerais que enferruja rápido e pode prejudicar a planta ou pode no fim acabar arrebentando e cair. Então eu uso, ó, fio de cobre ou fio esse de iluminação, pode ser também. Eu coloco ela aqui, certo? Ó, dobro ela para cima. Veja bem que reparar que eu coloquei de cima para baixo, não de baixo para cima. Por que que é isso? Ó, dobro ela aqui, certo? E dobro mais uma vez. Pego um alicate, simplesmente dobra para não escapar. Aqui, essa altura é critério de cada um. Pode cortar na meia altura para poder pendurar, ou se quiser deixar pendurado mais baixo, deixa mais comprido. Esse é o critério de cada um, certo? Então veja bem, quando floresce, a flor cai tudo para baixo. Quando irriga, principalmente no inverno, não tem o perigo de empoçar água aqui. Então a planta sempre vai desenvolvendo. E aqui fica cheio de raiz. Hora que encher raiz, pode deixar a meia calça que foi amarrado. Ou pode tirar. Aí fica método natural. Que fica desse jeito aqui, ó. No caso eu usei catreia. Olha como é que enraiza. Né? Eu vou mostrar de perto. Olha como é que fica. Enche de raiz. Esse que é importante. Aí é sempre deixa pendurado. E quem tem a varanda, a área assim, deixa pendurado e fica ornamental. Fica bonito. E a planta agradece porque está na posição correta. Né? Olha, essa é a posição que eu planto, no caso dos Paraná, porque aqui no Sudeste, o inverno às vezes é bravo. Então quando esfria muito, ele sente muito. Então estando nessa posição, nem que chova ou irriga ela, a água escorre tudo para fora e não tem perigo de queimar a parte de desenvolvimento dela, que é o principal. Se empoçar água aqui e se esfriar, fatalmente vai congelar e vai acabar matando a planta mãe.
Esse é o método que eu uso para plantar os Phalaenopsis. Obrigado.